Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje vou mandar um forte abraço aí para Isabel Silvana, né? Olha o que ela escreveu aqui no canal. Comemorando o meu aniversário, assistindo os ensinamentos, as explicações que você nos traz. Gratidão, até amanhã. Até amanhã e parabéns, né? Feliz aniversário para você, Isabel Silvana. Teve mais alguém que te deu parabéns aqui, respondendo o seu comentário aqui no canal, né? É o Samuel Roque, ele escreveu parabéns para você, né? Que seja um dia cheio de bênçãos, não só o dia, que seja toda a sua vida cheia de bênção e prosperidade, tá bom? Felicidade para você aqui. Esse mês eu faço aniversário também, dia 16 de junho eu faço aniversário, tá bom? Vamos lá para a mensagem do Vem e Segue de hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui 1 Samuel capítulo 1, tá bom? Logo aqui nos primeiros versículos é mencionado uma história de 3 personagens, tá bom? De uma família, aliás. O nome do homem aqui era Eucana, tá bom? E ele tinha 2 esposas, uma era Ana e a outra Penina. Pela colocação da ordem aqui e pela narração dos fatos, né? Ana, ela era estéril, tá bom? E ela não podia ter filho. Então, possivelmente, esse homem, ele amava Ana, aqui no texto diz isso, ele amava muito Ana, e se casou com ela. E ela não podia ter filhos, então ele contraiu mais um casamento, e ali ele teve filhos, né? Ele teve bastante filhos ali com Penina, tá bom? E aí tem a história dessa família aqui que eu quero compartilhar com vocês. Bom, então diz aqui que Penina, né? Ela às vezes irritava ali, excessivamente irritava a Ana, porque ela tinha filhos e ela possivelmente caçoava, fazia alguma coisa de propósito, né? Não de maneira que o marido dela pudesse perceber, mas ela fazia alguma coisa ali que irritava a Ana, né? E Ana, na verdade, ela não ficava irritada com Penina, mas ela ficava amargurada com a própria situação dela, tá bom? De ser infértil e não poder ter filho. Naquela época, era na cultura ali, não ter filho significava que não era favorecida por Deus. E Ana queria ser favorecida por Deus, tá bom? Mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. E era uma família bem religiosa, porque o que acontece? Todos os anos eles iam até Siló, até o tabernáculo, oferecer sacrifícios e holocaustos lá ao Senhor, né? E aqui conta também que para Ana, né, o esposo dela dava a porção dobrada, uma porção excelente para ela, e ela doava, ela fazia sacrifícios lá no templo lá. Uma parte interessante aqui que eu vou ler é o versículo 8, tá bom? De 1 Samuel capítulo 1, né? Mas é mencionado que Ana, sempre quando subia ao templo, ela chorava, ela abria sua alma a Deus, contando ali as suas dificuldades. Não é mencionado em maneira nenhuma aqui que ela é contra Penina, né? Mas o adversário dela que ela fala é a adversidade que ela tem, a dificuldade de engravidar, tá bom? Então ela tem que lidar com essa dificuldade, com essa incapacidade dela, e ela sofre muito, e ela chora com isso e derrama a sua alma ao Senhor. E toda vez que ela vai ao templo ali, é mencionado que ela não comia, ou seja, ela estava jejuando, tá bom? E aqui no versículo 8 diz assim: E então Eucana, seu marido, lhe disse, né? Porque ele via o sofrimento da esposa e disse assim: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste no seu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Bom, aqui a gente consegue ver que ele se importa com a esposa dele, Ana, que ele se preocupa, que ele observa que ela está chorando, que ela está triste, que ela está jejuando, né, que ela está buscando ali ao Senhor. Ele reconhece tudo isso. E aí ele diz essa frase aqui, ó, não te sou melhor do que 10 filhos, né? Ou seja, o amor que eu te dou não é suficiente, eu te dou muita atenção, né? Não liga para essa diversidade que você está tendo. Algo interessante aqui, né, que eu gosto bastante de falar sobre a numerologia, os números, né, dentro do Velho Testamento aqui, dentro da Bíblia. E aqui quando ele diz assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos,
O número 10, ele tem um simbolismo dentro das escrituras. O número 1 tem um simbolismo, o número 2, o número 3, né? O número 3, por exemplo, às vezes representa ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que a gente não pode pegar todo o número que tiver na Bíblia e fazer uma simbologia, tem que ver o contexto histórico, né? Por exemplo, lá no Novo Testamento, a gente vê que Paulo, ele pede para 3 irmãos ir buscar ali ofertas, né? Eu não sei se era para levar para Jerusalém ou era para buscar de Jerusalém ali para os pobres e necessitados. Então nós não podemos pegar todo o número e falar, esse é o significado por causa que esse número tem um simbolismo, tá bom? Mas aqui ele fala no sentido simbólico mesmo, né? O número 10. Quando ele fala aqui, ó, não te sou eu melhor do que 10 filhos, o número 10, ele significa aqui nas escrituras, totalidade, ou o número total, né? Ele está dizendo assim, eu não te amo, eu não te favoreço, mais do que se você tivesse 10 filhos, você tem todo esse amor, né? Talvez ali o marido pensava que ela queria filhos para se sentir amada, né? E na verdade, conforme eu falei, na cultura, né, daquela época, se uma mulher não tinha filhos, era considerada ali que ela não era favorecida por Deus, né? E aí ela se sentia mal com isso e ficava buscando ao Senhor para que ela fosse favorecida por Deus, tá bom? E aí Ana, ela faz um voto, e no voto dela a gente observa que ela não é egoísta, e ela não está pedindo para se vingar de Penina, porque Penina tem filho, ela não tem inveja, ela apenas quer ser favorecida por Deus. Olha o que ela faz o voto com Deus aqui no versículo 11, diz assim, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor te darei, por todos os dias de tua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalhas. Então olha que interessante, ela fala, se benignamente atentares para a aflição de tua serva. Aliás, o nome Ana, tá bom, significa favorecida ou graça, tá bom, que alcançou graça, favorecida. Então, o que ela estava buscando? O próprio nome Ana significa que ela estava buscando ser favorecida por Deus. Ela queria ter esse filho, tá bom? Mas nessa oração, nesse voto que ela faz, ela de modo nenhum ela é egoísta, porque ela quer ter um filho para ter essa aprovação de Deus. E ela quer agradar a Deus com esse filho, porque ela quer dar o próprio filho que ela vai ter, ela quer dar ao Senhor, né? Ela quer se sentir aprovada por Deus. Então, essa é uma das lutas que ela está sentindo aqui. Tá bom? É bem interessante aqui. Bom, então Ana ela pede, né? E ela pede e agradece, né? Ela pede e agradece ao Senhor pelas bênçãos que ela tem e ela está ali buscando, chorando, pedindo aquela bênção ali. Bom, e Ana, quando ela está fazendo isso lá no templo, né, em jejum, aqui é citado que ela estava pedindo em seu coração, ela derramou toda a sua alma ao Senhor, perante o Senhor aqui. E como ela estava pedindo em seu coração, aqui a Escritura diz que os seus lábios se mexiam, mas não saía voz, né? Ou seja, ela estava orando em pensamento, em seu coração, mas os seus lábios estavam mexendo. E aí, nesse momento, né, o Eli, né, que era sumo sacerdote no tabernáculo ali, ele estava assim encostado em uma das colunas, né? Isso é dentro ali do pátio interno, tá bom? Do, do tabernáculo. E aí ele vendo aquela cena de Ana derramando a sua alma a Deus ali, mas não ouvindo o som da sua voz, ele chega até ela e diz o seguinte, aqui no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 14. E Eli disse, até quando tu ficarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Bom, aqui ele faz uma pergunta, né? Até quando ela ficaria embriagada? E ele faz um julgamento, né? Porque ele pega e diz assim, aparta de ti o teu vinho, ou seja, para de beber, mulher, né? Ele já foi julgando. Até que ela pegou e conversou com ele.
né? E ela fala com ele de uma maneira tão respeitosamente, chamando ele de Senhor, e explica que ela estava orando ao Senhor, fazendo um pedido, um voto a Deus ali. E após explicar a ele esse pedido, então ele diz no versículo 17 para ela: então respondeu Eli e disse-lhe: vai em paz. Esse vai em paz é shalom, né? Shalom tem um significado muito profundo nas escrituras, que é paz, né? É uma paz do Senhor, tá bom? É paz na guerra, é paz na sua vida financeira, vida de prosperidade, saúde. Então shalom significa tudo isso, né? Lembrando que no Novo Testamento Jesus Cristo diz: eu dou-vos a paz, mas não a paz que o mundo vos dá, né? A paz do Senhor. Então, Shalom tem esse significado muito profundo aqui no Velho Testamento. Então, ele disse, né? Shalom, né? Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição e que lhe pedires. Bom, aqui ele não está profetizando para ela que ela vai ter um filho, que ela estava pedindo, tá bom? Mas apenas ele está desejando que o Deus de Israel conceda o pedido dela, aceite a petição dela, um desejo dele. É como alguém compartilhar ali um sonho comigo, algum desejo que tem, e eu falar assim, que Deus abençoe o seu pedido, né? Ou que Deus honre a tua fé, né? A pessoa está jejuando, buscando uma bênção ali, eu posso falar, que Deus honre a tua fé, né? E assim por diante. Então é um desejo que eu tenho, não estou profetizando que a pessoa vai receber aquilo que ela está buscando, mas o meu desejo é que ela consiga buscar aquilo, né? Que ela consiga alcançar a bênção. Então eu vejo essa bênção de Eli aqui, não como uma bênção profética, mas um desejo que ele tem que realmente Deus ouça, né? A oração de Ana aqui. E aí nós vamos vendo aqui que ela volta para casa, né? E logo após o versículo aqui diz que ela comeu e o seu semblante já não era triste, né? Ela não estava grávida depois que ela voltou do templo, mas essas simples palavras, né, que o sumo sacerdote Eli disse para ela, Shalom, né? Que o Senhor ouça a tua petição. Essa simples palavra pode ter confirmado no coração dela que Deus abençoaria ela e teria um filho. E aí, então, ela mudou o semblante dela. E ela ficou confiante. Lemos agora o versículo 20, que diz assim: sucedeu que passado algum tempo, ou seja, não foi logo depois que ela veio do templo que ela já ficou grávida, né? Passou ali algum tempo e aconteceu que ela deu à luz um filho e chamou seu nome Samuel, para o que dizia: eu pedi ao Senhor. Então, o nome Samuel que ela deu ao filho dela tem um significado. Samuel significa pedir ao Senhor, tá bom? Então, ela deu o nome do significado ali pro filho dela. E aí, então, ela fica com esse filho e ela tinha essa promessa, esse voto de entregar ele ao templo, né? Para ser cuidada ali e servir ao Senhor ali toda a vida dela. O menino deveria servir. E aí o que acontece? Ela fica com o menino até que ele seja desmamado. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 8, é mencionado sobre uma festa de quando a criança é desmamada, tá bom? Quando Isaac é desmamado, Abraão faz uma grande festa lá. Vocês devem lembrar que deu problema nessa festa, porque tinha o outro filho lá, que era o Ismael, né? O Ismael, ele ficou fazendo bullying com seu irmão mais novo. Eles eram desmamados com aproximadamente 4 anos de idade, tá bom? 4 anos de idade ali, eles começavam a parar de mamar. Então, quando parava de mamar, fazia-se uma grande festa para as crianças ali que parava de mamar, dizendo, já é um homenzinho, já não mama mais. Então era uma grande festa. Então eu acredito que Ana, ela leva Samuel ao templo depois que ele é desmamado, conforme ela diz aqui, ou seja, com uns 4 anos de idade. Então ele era bem pequenininho quando ele é levado, tá bom? E aí então, quando ela leva ele lá ao templo, ela fala com Eli, né? Ela leva e fala com Eli, para que Eli se lembre ali daquela petição que ela fez. E diz aqui, ó, a partir do versículo 26. E disse ela: meu senhor, ela já está falando aqui a Eli: viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, e eu lhe tinha pedido. Pelo que também o Senhor o entreguei.
por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pois o Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então ambos adoraram ao Senhor ali. E aí Eli, ele fala algumas palavras, porque todo ano ela vai ao templo novamente, ela até faz roupas, ela cuida desse filho de alguma maneira, né? Todo ano ela vai ao templo, ela vê o filho dela, ela faz uma espécie de manta pro filho dela ali, né, pro filho dela vestir. Todo ano ela tá lá no templo vendo o filho dela. E o Eli, né, ele fala que o Senhor abra, né, o teu ventre e te conceda mais filhos. E ela foi tendo filhos depois disso ainda, né? Interessante que quando ela deu ali o filho Samuel, antes disso ela só tinha Samuel. Ainda assim ela honrou a palavra dela, o voto dela ao Senhor. Conforme eu falei, a oração, o voto de Ana, não era algo egoísta que ela queria. Ela queria agradar a Deus, né? Ela queria ser favorecida por Deus e ela alcançou essa bênção, né? A gente pode ler todos os textos aqui, tanto em Samuel capítulo 1 como capítulo 2. Você não vai ver a oração de Ana sendo egoísta ou querendo se vingar de Penina, né? Por causa que ela tinha filhos ou coisa assim, ou inveja, não. Ana, ela era uma mulher incrível, ela buscava ao Senhor, né? Várias partes aqui na escritura diz que e Ana levantou-se, né? Ou seja, diante da dificuldade tem gente que cai, se deita, se entrega. Ana não, diante da dificuldade dela, ela se levantou, né? Ela foi para a luta, ela jejuou, ela buscou ao Senhor, né? Cair de joelhos só se for na presença do Senhor. Só se for para buscar ao Senhor, só se for para ajoelhar e buscar e jejuar, tá bom? Então que possamos, mesmo que estejamos de joelho, mas estamos de pé perante o Senhor. É essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.